Aleluia, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Todas as coisas acontecem daqueles que te amam. Todas as coisas acontecem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam com alguém, aquele que te ama. Oh, aleluia, Senhor. Glórias a Deus, meu Pai. As coisas cooperam com alguém, aquele que te ama. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante suas mãos e diga isso essa noite. Todas as Aleluia, Senhor. coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, meu Pai. Aleluia, Senhor. Entregarei, tu entregarei. Se te Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias, Pai. Aleluia, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Espírito Santo, Senhor, estamos aqui mais uma vez nessa noite, meu Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha falar conosco, meu Pai, nessa noite, Senhor. Venha tirar de nós, Senhor, nessa noite, Pai, tudo aquilo que for de pecado, tudo que for de pecado, Senhor. Tira, Senhor. Purifica a nossa alma, nosso corpo físico. Senhor, tira, Pai, tudo que for de pecado, tudo que for de mal fama, tudo que for desonesto, Senhor.
as palavras erradas, os pensamentos errados, as atitudes erradas, o eu, as ignorâncias, a falta de paciência, os nervosismos, a ansiedade, a cisma, a desconfiança, a timidez, o acanhamento, o acomodismo, o paradeirismo. Tira, Senhor. Tira tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual, que tem nos afastado da Tua presença, meu Pai. Senhor, nós queremos crescer na Tua palavra. Nós queremos se aproximar mais, cada dia mais, do Senhor, Pai. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Pai, meu Deus, fala conosco, com cada um de nós, com cada uma dessas pessoas que vão estar abrindo essa live para estar participando, meu Deus. Fala no coração de cada uma delas, meu Pai. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir o toque do Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, usa Teu servo, meu Pai, nesta palavra que vai estar sendo administrada, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais. Que bom! Hoje é o dia que é o domingo, essa live é o domingo do encontro com Deus, aonde nós vamos buscar o nosso fortalecimento espiritual, buscar o dono da bênção, né? Aleluia! Glória a Deus! Então vamos na palavra, então, né? Que o Espírito Santo nos deu a direção nessa noite. Nós vamos começar aqui pelo livro de Salmo, que a palavra de Deus fala aqui. O termo da palavra hoje é o que está escrito lá nas Escrituras, mas não é bem o que está escrito nas Escrituras. Agora mesmo vocês vão entender. Para nós, a gente sempre fala, o termo da palavra, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas aqui na palavra, a gente fala sempre assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a palavra introduz diferente, mas na palavra que é o certo, que é o correto, que fica no livro de Salmo, capítulo 14, livro de Salmo, capítulo 145, versículo 14. Como que a palavra traduz aqui, né? Que é o certo, que é o correto. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos abatidos. Mas aí está a pergunta, que o Senhor sustenta todos aqueles que caem, todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. O que leva esse cair aqui, o que leva a acontecer isso aqui, comigo, com você, o que significa? Quando a gente se abate, que a palavra de Deus fala, a gente fala sempre aqui, que o cair, quando é que a gente se cai? É exatamente quando a gente deixa de ouvir, de dar ouvido à palavra de Deus. Ou às vezes até ouve a palavra de Deus, mas passa a não obedecer, a não dar crédito. Ouve a palavra, mas não obedece, porque nós temos que ouvir a palavra de Deus, mas para ela funcionar na nossa vida, na minha e na tua, não basta só nós ouvir a palavra de Deus. Nós temos que obedecer, colocar ela em prática, viver ela. E quando é que acontece isso aqui?
quando a gente cai, que a gente se torna, que a Bíblia fala aqui, que a gente se abate, fica abatido. É quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus e de obedecer. Às vezes até ouve, mas passa a não dar ouvido, não obedecer, não dá crédito. Ouve, mas é a mesma coisa de não ter ouvido. Não obedece, então não vai adiantar. Então, quando a gente procede dessa forma, o outro lado entra. O que significa tudo isso aí? O pecado. Porque quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós passamos a obedecer ao outro lado. Aí significa que a gente entra no pecado. Mas aí você perguntou, mas intercessor, existe? Então, como que a gente não peca? Peca, é claro que peca. Nós todos pecamos. Toda hora, quase todo momento, às vezes está dormindo, peca, mas nós precisamos estar fazendo o quê? Se arrependendo, se renunciando. A gente tem que pedir a Deus força para a gente poder resistir à tentação quando vier, que vai nos levar ao pecado. Porque quando a gente deixa de ouvir e obedecer a palavra de Deus, é o momento que a gente chega nessa situação, que a gente cai. O cair, que a palavra de Deus está falando aqui. O Senhor sustenta-os a todos que caem e levanta todos os abatidos. Aí a pergunta é o seguinte, às vezes a pessoa fala, então eu posso cair, pecar, depois Deus vai me levantar. Mas não é bem assim, meu amigo. A palavra a gente traduz, a gente fala assim, que a gente sempre fala dessa forma, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, mas não é bem assim não. Deus levanta, mas para Deus se levantar, tem algo a fazer. Às vezes a pessoa coloca na mente, não, eu vou pecar, eu vou fazer isso, que depois eu vou até a Deus, chego até Ele, busco nele, busco na palavra, vou para a igreja. E Deus vai me resgatar, Deus vai me levantar. Não é bem assim. A Bíblia fala que o levantar é de Deus, cara. O levantar é de Deus, mas a Bíblia fala aqui que o Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Mas Deus levanta esses todos abatidos aqui, quando a pessoa está abatida, é quando a pessoa está lá embaixo. Que a pessoa desceu. Desviou do caminho do Senhor, deixou de dar ouvido à palavra de Deus, deixou de obedecer. Então a pessoa se abate. E para essa pessoa, para Deus levantar a pessoa, você, quando nós se chegar nesse ponto de estar lá batido, tem algo que nós precisamos fazer. Não é só aprontar e descer e achar que Deus vai me perdoar. Às vezes a pessoa está falando, eu vou fazer porque depois Deus me perdoa. Não é bem assim. Para Deus levantar o abatido, esse que está abatido tem algo que ele precisa fazer. Porque se for somente assim, o que a pessoa vai colocar na cabeça? Não, eu vou aprontar, eu vou pecar. Porque depois eu chego diante do Senhor e peço perdão a Ele me levanta, Ele me perdoa. Mas não é assim que funciona. A palavra vai mostrar aqui para nós. Agora mesmo eu vou mostrar para você que não é bem assim.
Porque às vezes até pessoa, às vezes coloca na cabeça, não, eu vou aprontar, eu vou aproveitar. Depois eu vou para a presença do Senhor e Deus vai me perdoar e coisa assim. Depois, mas primeiro eu vou viver a vida. Eu vou fazer tudo que me der à vontade. Não é bem assim. E muitas ali, decorrendo o tempo ali, muitas coisas podem estar acontecendo. Deus levanta, Deus perdoa, sim. Deus perdoa. Igual a gente tem passagem aí que tem na Bíblia aí de muitas pessoas que desceu. Davi, por exemplo. Desceu, foi abatido. Mas Deus levantou ele. Ele foi um dos que Deus levantou. Mas Davi, para ser levantado, ele fez algo. Que para Deus te levantar, se você está na presença do Senhor, se eu e como eu estou, se você está na presença do Senhor, e se você, porque nós somos sujeitos à tentação, se você facilitou, deu uma brecha, desceu, foi abatido, para Deus te erguer, tem a parte que cabe você fazer. Você, eu. Perdoar, o Senhor perdoa. Vamos ver aqui a que a Bíblia nos fala. O que é que precisa quando a pessoa, quando eu, você, se chegar num ponto desse, misericórdia, né? Que tenha misericórdia de nós, para que não aconteça isso, né? Porque mesmo que levanta, meu amigo, mesmo que há o arrependimento, as consequências daquele ato errado que eu e você fizemos, as consequências nós vamos ter que enfrentar ela. Deus levanta aquele que está batido, mas a consequência do pecado, as consequências do ato, do erro que a pessoa fez, as consequências ele vai ter que enfrentar. Não adianta querer na porta do outro. Deus perdoou Davi e vários outros. Mas Davi enfrentou as consequências. Porque as consequências, quando nós fazemos algo errado na nossa vida, ou mais cedo ou mais tarde, as consequências vai vir, vai bater na nossa porta. Não tem como correr. Não tem como você pegar aquela consequência que foi ato que você criou com as próprias mãos, querer colocar na porta do outro. Não adianta. Ela vai vir para você. Vamos ver o que a palavra fala aqui? Nós vamos agora lá no livro. Nós vamos agora no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 16 e diante. Vamos ver o que a palavra fala. Aqui a Bíblia vai mostrar para nós o que devemos fazer quando a pessoa chega a acontecer isso que a Bíblia está falando, se abate, se caiu, se desviou do caminho do Senhor. Aí eu estava no caminho, servindo a Deus, mas me vacilei, desci, fui abatido. Vamos ver o que a palavra fala aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 15, versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia e ninguém lhe dava nada. Essa aqui é a palavra que fala, que nós não vamos ler todo, do filho pródigo. Esse aqui é o filho que ele chegou diante do pai e disse: eu quero o que é meu, eu quero a minha herança, a minha parte que eu tenho de herança. Eu quero ela, eu quero sair, eu quero conhecer o mundo.
eu quero me divertir, eu quero curtir, não é com a palavra, não é o que o mundo hoje usa aí, não, eu quero curtir, eu quero divertir, eu vou sair, vou curtir a vida. Então esse rapaz aqui, foi o que ele disse naquele momento para o pai. Não, eu quero sair para o mundo, eu quero curtir, me dá o que é meu, me dá minha parte da minha herança, porque até a parte minha, me dá ela, que eu quero ir. Então o pai dele entregou. Aquela parte que ele tinha direito da herança, entregou para ele, e ele foi. E aqui o que aconteceu com ele? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele chegou num ponto, esse rapaz aqui, que lugar que ele estava, as próprias comidas, bolotas que fazia, que dava para os porcos. Ele se desejava, ele se tinha vontade de comer aquelas próprias comidas que os porcos comiam, ele sentia vontade. Porque ali acabou o dinheiro dele, acabou tudo. Ele não tinha mais nada ali. Então ele chegou nesse ponto. Ele falando que eu desejava encher desejava encher o seu estômago com as bolotas. Então, ele desejava encher o estômago dele, matar a fome dele. Quando ele viu os porcos comer aquela comida lá, ele desejava comer aquela comida que os porcos estavam comendo para sustentar a fome dele, porque ele não tinha mais nada. Tinha acabado com toda a herança, né? Vamos mais. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então aqui ele começou a questionar. Quantos funcionários do meu pai têm abundância, fartura, come do bom, do melhor, e eu aqui perecendo de fome. E ele falando para ele mesmo, ele disse assim, levantai-o-ei, irei ter com meu pai. Então ele falou, dentro dele lá falou, o quê? Eu vou levantar e vou ter com meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Então, levanta-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Então ele disse ali, ele já confessou, falou, ele naquele momento, aquela situação que esse rapaz passava, enfrentava ali, ele já falou para ele, falou as palavras ali que ele ia falar com o pai dele, né? Que ele ia chegar lá e ia falar tudo isso aqui. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me com os teus trabalhadores. Então ele já falou com ele mesmo, vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele que não sou digno de ser chamado filho dele, mas que ele me trata como os trabalhadores dele, coisa e tal. E ele foi, ele não só falou para ele ali, e ele foi. Versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Então ele falou com ele naquele momento ali, com a própria pessoa dele, e ele não só falou, que ele tomou atitude, que aqui fala no versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. De longe ele avistou o pai dele, e se moveu de íntima compaixão, saudade, né? Arrependimento. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu. Quer dizer que aqui o pai dele, quando ele estava longe, seu pai se moveu de longe, viu o seu pai. De longe ele viu o seu pai, que fala que ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então veja aqui, meu amigo, veja aqui o arrependimento. Deus estava levantando aqui, esse rapaz estava batido. Esse rapaz, olha a situação que ele chegou.
Mas Deus ali estava resgatando ele. Mas o que é que estava ali, que comoveu, que chamou a atenção de Deus? Porque Deus conhece as intenções dos nossos corações. Não adianta nós chegar diante, não adianta você chegar diante da pessoa e você falar, eu te perdoo, mas se ali de dentro, ou se você fez algo contra aquela pessoa, e se você vai para pedir perdão àquela pessoa, sendo que você não se arrependeu daquilo que você fez. Então esse rapaz aqui, ele estava arrependido e Deus sabia, porque conhece as intenções dos nossos corações. Então esse aqui, quando ele foi em direção ao pai dele, que ele retornou ao pai dele, ali o arrependimento já estava ali de dentro dele. Ali ele já estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, levando ele até o pai dele. Porque ali estava o arrependimento. E Deus estava vendo ali, que ali era sinceridade. Então ali, ele chega, olha para você ver. Ele chega ali, ele podia, às vezes, muitas das vezes a pessoa faz isso. Ah, não, ele é meu pai e coisa, eu vou chegar e tal, e ele vai... Não, mas veja bem aqui a atitude dele, que ele chegou aqui, o que ele fala? Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele ali, ele se renunciou. Ele se colocou lá embaixo. Ele abriu o coração, se renunciou. E desceu lá embaixo, se humilhou. Não que o pai dele estava humilhando ele, mas ali estava o arrependimento de dentro dele. Ele fala, não sou digno, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Mas veja bem aqui, ó, que o pai dele fala. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa o melhor roupas e veste-lo e ponde-lhe um anel à mão, sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai. Comamos, alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Então é dessa forma que acontece comigo e com você. Quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, nós passamos da ouvida ao outro lado. Nós passamos da ouvido à voz do ladrão. Qual que é o ladrão? Que a Bíblia mesmo está relatando. O próprio Senhor Jesus está falando. O ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e tenha ela com abundância. Então o ladrão é o diabo, é o inimigo. Então ele veio para matar, destruir. Então ali... Quando aquele rapaz estava ali, me dá a parte que era minha. Então ali, o ladrão, o diabo, Satanás, estava ali 24 horas na mente dele, trabalhando. E é assim que pode acontecer comigo, com você. Porque quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, outra voz entra na minha mente, entra na mente tua e começa a colocar algo que é dele. E quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, que entra a outra voz, é a voz do destruidor, é a voz do inferno, é a voz da destruição, daquele que vai nos abater, daqueles que não só vai nos tirar da presença do Senhor, que vai nos abater.
E vai nos destruir, vai nos matar, porque o que o próprio Senhor Jesus, ele deixa bem claro que ele veio, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Porque o alvo do inimigo, quando ele entra na nossa vida, na minha e na tua, ele quer nos matar, nos tirar a vida, nos tirar a salvação. E quando ele entra, a morte que vai acontecer sobre as nossas vidas vai ser as duas mortes, tanto a física como a espiritual. Porque a morte física, ou servindo a Deus ou não servindo, nós vamos morrer. Todos nós. O nosso corpo físico, nós vamos... Esse corpo físico nosso vai descer à terra. Mas a nossa vida, ela vai continuar do outro lado. Porque quando nós desligamos aqui dessa terra, nós desligamos aqui. Mas a minha vida, a tua vida, ela vai continuar do outro lado. Ou com Cristo, ou no inferno. Não existe meio termo. Então veja bem que aqui houve o arrependimento. Então veja bem que aqui o que o pai fez? Porque este meu filho estava morto. Então é assim que acontece comigo e com você. Quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, nós se morre. Nós se acaba. Nós se desaparece. Porque, meu amigo, quando a pessoa se desliga dessa terra, aquele que desliga dessa terra que em Cristo, que morreu em Cristo, aí sim, ele não vai desaparecer. Mas aquele que não morre com a vida no altar do Senhor, ele vai desaparecer, porque ele vai descer para as profundezas do inferno. Até aqueles que já se desligou, que já foi, muitos que estão dormindo, vão ser acordados, muitos para subir para o lado do pai Abraão e outros vão ser condenados. Porque o próprio Senhor, que hoje é nosso advogado, é nosso juiz, que nos defende, que tenha misericórdia, esse é o mesmo que vai nos julgar no final dos tempos. Aqueles que já desceu, que não deu ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido à voz de outros. Do qual que ele deu ouvido? Aquele ele já que passou a ser o dono dele. Então veja bem aqui o que esse pai, ele fala quando isso aqui é o que acontece, então a gente morre, desaparece. Que é o pai disse aqui, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então ele foi encontrado. Porque quando esse filho, porque essa palavra, o que o pai quer erguer, resgatar teu filho. É o que o pai mais quer, é isto. Então veja bem aqui, ó. Então o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o que Ele quer na nossa vida, a prioridade na nossa vida, a prioridade de Deus na minha vida, na tua vida, é a nossa salvação. Por isso, tanto Ele fala, o que adianta o homem conquistar, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então a prioridade do Senhor
Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida digna, sim. Mas ele mesmo fala, buscai o reino do céu, que as outras coisas tu acrescentará. Então veja bem o exemplo aqui desse filho que disse para o pai dele, eu quero a parte da minha herança, me dê. E o pai entregou. Mas sabe que aquele pai pagou um preço, entregou aquela herança para ele, a parte dele, mas ficou ali com o coração partido, sentindo aquela dor, aquela tristeza, aquela saudade. Então, da mesma forma, é o nosso Senhor, pela minha vida, pela tua vida. Quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, nós causa nele uma tristeza, porque ele não quer aquilo. Porque nós estamos a caminho do inferno. Estamos a caminho de perder a salvação. Então Deus não quer isso na tua vida e nem na minha. E muitos estão se perdendo quando se trata da prosperidade. Às vezes a pessoa se convence. Está prosperando, estou bem. Mas precisa a gente examinar, parar e ver. E a minha vida espiritual, como que ela está? A Bíblia fala, louco, se hoje eu pedir a tua alma, às vezes você está prosperando. É errado? Não. Mas você já fez essa pergunta para você hoje? Se o Senhor pedir a minha alma hoje, qual que será a minha direção? Como que está? Examina dentro de você, não é eu, é você mesmo, examina de dentro de você. Então veja bem aqui, que o pai fala, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ali fez festa. Então foi uma alegria. Porque ali, aquele pai, quando ele disse que ele estava morto, eram as duas mortes. Se aquele filho morre, se Deus perde a alma dele daquela forma, o pai sabia que ele ia perder a salvação, a direção, aquele caminho, aquela atitude que aquele filho tomou. A Bíblia mesmo fala que há caminho que parece ser bom, que parece ser maravilhoso, mas o final dele é a morte. Mas o diabo não mostra. O diabo mostra algo que o Satanás mostrou para esse rapaz. Mostrou as maravilhas, as vaidades. Mostrou algo que mexeu com o ponto fraco dele. Mas o diabo não mostrou essas situações que ele enfrentou. Porque esse rapaz, ele passou a sentir desejo, vontade de comer até as próprias comidas que os porcos comiam. Porque ele foi tratado daqueles porcos, ele zelava daqueles porcos. Quando ele ia colocar comida para aqueles porcos ali, ele sentia aquela vontade de comer. Que fala que as bolotas, a comida dos porcos. A herança tinha acabado tudo. Mas o diabo não mostrou para ele que ele ia enfrentar isso lá na frente. Mostrou para ele, não, você com o dinheiro que você tem aí, com a herança dessa que você pega aí, que você vai pegar aí do teu pai, pega isso, rapaz, vai curtir a vida, vai viver a tua vida. Você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Olha, ele conseguiu mesmo. Ele conseguiu isso aqui que está falando, que ele sentou, chegou a sentir vontade de comer a própria comida que ele passava, que ele tratava daqueles porcos. E naquele lugar, naquele momento, ele falou, o que eu fiz na minha vida? E hoje não é diferente, são muitos. Que às vezes tem do bom, do melhor hoje, que às vezes o Senhor está prosperando, mas o diabo está falando na mente, que é isso, que negócio é esse, rapaz? Esse negócio de ficar aí na igreja, ficar servindo esse Deus, você tem que curtir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sei o quê. O diabo está aí trabalhando. Você deixando de servir esse Deus, você está liberado para você fazer isso, fazer aquilo. Foi o que o inimigo passou para esse rapaz. Trabalhou
às vezes vários meses, às vezes até anos ali na mente dele. Você está perdendo o teu tempo. E hoje não é diferente, meu amigo. E às vezes o inimigo está trabalhando na tua cabeça. Às vezes você é uma serva de Deus, é um servo de Deus. Às vezes o inimigo está aí na tua mente, trabalhando e falando. O que é o mundo lá fora? O mundo lá fora, que às vezes que o inimigo está mostrando para você. Às vezes você, mulher que é casada. Às vezes o inimigo está mostrando para você lá fora a vaidade. Você está perdendo seu tempo com o teu marido. Você é bonito, você é isso, lá você vai conseguir aquilo. Vice-verte. Foi o que fez com esse rapaz aqui. Mas ali veio o arrependimento, veja bem. E ele procurou o pai dele. E se alegra-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio chegando perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um ao servo, perguntou-lhe o que era aquilo. Então aquele filho, o filho mais velho, quando estava chegando no campo, viu aquele ruroço de música e tal, falou: o que é isso? O que está acontecendo? E ali o servo falou: é teu filho, é teu irmão que apareceu, que foi embora, chegou, fez uma festa para ele. Então aquele rapaz, o irmão dele, ficou revoltado ali, né? Daquelas situações do irmão ter pegado a herança e chegar e ainda foi fazer festa para ele. E questionou para o pai dele. Mas veja bem aqui, o pai dele responde: filho, tu sempre está comigo. E todas as minhas coisas são tuas. São tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então é assim, meu amigo. A palavra hoje é essa. Nós vamos orar agora. Volta para os braços do Senhor. Volta, mas se arrepende, porque não é só você voltar. Se você não está conseguindo se arrepender, pede a Deus, pede o Espírito Santo para ajudar você a se arrepender e retornar, porque o Senhor está de braços abertos. Então veja ali que o Senhor, o próprio pai dele, de sangue, sempre esperava esse filho. Um dos maiores sonhos desse pai era que o filho voltasse não só para ele, mas voltasse para o verdadeiro pai, o primeiro pai, que é o Deus Todo-Poderoso. E foi o que aconteceu. Porque quando esse filho tomou a atitude de voltar para o pai dele, ele se arrependeu diante de Deus. Ele pediu perdão a Deus, e de coração, e voltou para o pai de sangue dele, porque o pai dele esperava ele. Mas esperava ele para voltar não só para ele, porque aquele filho que o pai de sangue estava esperando ele, não só para ele, primeiramente para voltar para os caminhos do Senhor. Porque o interesse desse pai não era só que esse filho voltasse para ele e continuasse a vida errada. Aquele pai queria que ele voltasse primeiramente, se renunciasse, voltasse para o caminho do Senhor. E foi o que aquele filho fez. E ele se renunciou, chegou diante do Senhor. E o Senhor conheceu as intenções dos corações dele, e o Espírito Santo tomou a direção e conduziu ele. E o pai estava ali esperando ele. Então é isso. Então se arrepende. Ah, mas eu fiz isso. Mas se veio o arrependimento, chega diante do Senhor, se arrependeu, chega diante do Senhor. E chega diante daquela pessoa que você prejudicou. Libera o perdão, perdoa, libera.
Foi o que esse rapaz fez, que ele fez. Ele se arrependeu, chegou diante do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, e foi até o pai dele. E chegou e falou: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. É muito forte, meu amigo. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E fala mais: eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de chamar teu filho, mas quero que o Senhor me trata como se fosse o teu servo. Então ele se colocou lá embaixo, meu amigo. Ele viu que a posição dele estava lá embaixo. Mas Deus já tinha exaltado ele. E assim é o que Deus quer fazer com você. Você que desviou do caminho do Senhor, volta hoje, enquanto é tempo. Volta. Não interessa o que você fez, tudo que você fez, o que você está fazendo, vai ser lançado no mar. Vai ser esquecido. Ah, mas não interessa o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. O que interessa é que Deus te perdoou. É isso. Então é hoje, é agora, que essa palavra fica no teu coração nessa noite. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Espírito Santo. Play by USB drive. Oh, Pai amado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Meu Deus, eu sei que essa palavra vai estar tocando em cada coração, meu Deus, nessa noite, meu Pai. Então, meu amigo, minha amiga, abre o teu coração. Abre teu coração e deixa Deus trabalhar. Você que ainda não conseguiu se arrepender, pede ao Senhor: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, porque foi o que esse rapaz fez. Quando ele se deparou com aquelas situações, ele perguntou para ele: o que eu fiz da minha vida, o que eu fui fazer, que ponto que eu cheguei. Oh, Pai amado, Espírito Santo. Então é assim. A Bíblia fala que são caminhos que o diabo mostra, contras. Você sabe, você vê as notícias, os jornais, e pessoas que às vezes porque no momento que você está passando por luta, por dificuldade, é o momento que o inimigo ele entra com as propostas suja, furada, proposta que vai te levar, te jogar de dentro da cadeia, proposta que vai te jogar de dentro do cemitério, proposta que vai te levar para uma cadeira de roda. E é exatamente no momento que você está passando por luta, por dificuldade, é que ele vem. É que ele vem e fala: eu tenho um lance para você. Esse lance vai resolver essas situações. Meu amigo, e esse lance que eles usam aí vai te levar
às vezes até lá com a sepultura, que são muitos que estão lá, que antecipou a morte, que perdeu a salvação. Porque quando eu e você, se nós morrermos em situações dessas, meu amigo, é duas mortes, a física e a espiritual. Porque a vida ela para aqui, mas ela continua do outro lado. Ou com Deus ou no inferno. Misericórdia. Aleluia, Senhor. Então é exatamente nesse momento. Saul, ele perdeu a sua bênção, trocou por um prato de guisado. Porque chegou cansado e pediu o irmão dele, me dá um pouco desse guisado. O irmão dele aproveitou, só te dou a troco da bênção que você tem. A primogenitura. Então, meu amigo, é exatamente nesse momento. É nesse momento que nós temos que ter cuidado. A Bíblia fala, orai e vigiai. Então, às vezes, são muitos que nesse momento estão perto de fazer igual esse filho pródigo fez. Ele deu de cima do pai dele. Me dá o que é meu, me dá a minha herança, que eu quero curtir a minha vida. Eu quero viver, eu quero respirar. Mas ele não sabia que essas situações estavam lá na frente esperando ele. E são muitos, porque o diabo, Satanás, ele não mostra uma faca que está lá à frente. Ele não mostra um revólver que está lá na frente te esperando. Ele não mostra a cadeia te esperando. Ele não mostra a sepultura te esperando. Ele mostra algo que você vai se empolgar, que você vai falar, agora eu me dei bem na vida. Agora eu vou ser o tal. Então, meu amigo, meu Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, toca, Pai. Toca nessas vidas agora, meu Deus. Oh, meu Deus, toca agora, meu Pai. Visita essas pessoas que estão com esse pensamento, Pai. Que o inimigo está trabalhando na mente. Livra, Senhor. Espírito Santo, aleluia, Senhor. Pai amado, Senhor. Meu Deus, toca nesse coração. Coração de pedra. Coração duro. Coração que não consegue perdoar. Meu Deus, toca agora, meu Pai. Toca, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Oh, Pai amado, Espírito Santo de Deus. Faça a tua grande obra em cada vida nessa noite, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Toca, meu Deus. Ah, mas eu não consigo perdoar. Você consegue. Busca ajuda, pede. A Bíblia fala. O próprio Senhor Jesus está falando que aquele que me pede, recebe. Pede o Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda para que eu venha conseguir se arrepender, perdoar. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele perdoou. Veja que aquela mulher foi levada para ser apedrejada. E ali quando o Senhor Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todos foram embora. E ficou só ela e o Senhor Jesus. E Jesus se levanta e pergunta, cadê os teus acusadores? E ela fala, não está aqui, foram. E Jesus disse, pois nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, Deus está falando contigo nessa noite.
Deus está falando com você. Você que está questionando, mas eu pequei, eu faço isso, faço aquilo, já matei, já roubei, fiz isso. Se você arrependeu, minha amiga, meu amigo, chega diante do Senhor. Se entrega, se renuncia. Se tem algo que deve para a justiça da terra, procure a justiça, porque a Bíblia fala que nós temos que andar de acordo com as leis da terra. Não é só chegar diante do Senhor. Se tem um crime que diante da justiça está encoberto, mas uma hora vai estourar, uma hora a máscara vai cair. Então chega diante do Senhor Deus em primeiro lugar, e depois procura a justiça da terra, se entrega, e você vai viver em paz. Se é tantos anos, Deus, às vezes você vai tirar até em liberdade. Por quê? Porque ali está o arrependimento dentro de você. Quando tem o arrependimento, Deus entra, Deus trabalha, Deus restaura. Foi o que Deus fez com esse rapaz. Ele fez tudo de errado com aquele dinheiro, ele foi. Mas muitas das vezes precisamos descer lá embaixo para ser resgatado. Muitas das vezes o Senhor não castiga ninguém, mas às vezes Ele permite que nós desce lá no pó, para que nós venha ser resgatado, para que nós venha ser salvo, para que nós venha herdar o reino dos céus. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa tem que descer lá no pó para herdar o reino dos céus. Aleluia, Senhor. Então o seu momento é hoje, é agora. Tudo isso aí é vaidade. O inimigo não dá nada para ninguém. Ele disse para esse rapaz: pega a tua herança, que eu vou te ajudar, você vai ter isso, vai ter aquilo. É Deus mesmo. A miséria, a fome. E ele fala: os empregados do meu pai têm do bom do melhor. Eu vivendo uma vida desgramada dessa aqui, uma miséria dessa. E ele pega e fala: o que eu fiz na minha vida? Às vezes você está nesse momento perguntando: o que eu fiz? Larguei uma esposa tão maravilhosa e hoje estou nessa vida. Vice-versa, a mulher está dizendo: larguei um marido tão excelente, olha o que eu fiz na minha vida. Então, minha amiga, chega diante do Senhor, se renuncia, abre a tua boca, o teu coração primeiramente, e fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir. Porque ele fala: buscai o reino do céu, que as outras coisas tu acrescentarás. Então é agora, meu amigo. Não interessa, para Deus não interessa o que você fez, o que você está fazendo. O que interessa é agora, é o que você está sentindo. Se você está arrependido, é isso que Deus quer. Foi o que Deus viu nesse rapaz naquele momento, a sinceridade lá de dentro do coração dele. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, meu Deus, recebe essas vidas na tua vida, Senhor, nesse momento, Pai. Alcança cada uma delas nesse momento, Pai. Oh, meu Deus, aquela que está batida, levanta, Senhor, ergue, Senhor. Aquela que está com o coração triste, oh, meu Deus, transforma essa tristeza em alegria, meu Pai. Oh, poder de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor, estou chegando ao termo dessa live, meu Deus, e a Ti eu te agradeço por mais essa oportunidade, Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que essa palavra vai ser, já tocou
em todos os corações que vai estar participando dessa live. Então eu, como ministro da palavra de Deus, como intercessor, eu abençoo ricamente a tua vida nessa noite. Que vocês tenham uma noite abençoada, uma próxima semana abençoada, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas conquistas. E, em primeiro lugar, busca o reino dos céus, que as outras coisas Deus vai acrescentar. Se arrependa, Senhor. Que Deus abençoe. Até mais, que vocês tenham uma semana muito abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Até mais.